como eu estava lhe dizendo, a senhora está recebendo elogios lá, estão mandando frases elogiando assim. É verdade. Falam do... começou. Olá, tudo bem? Que bom que estamos juntos para mais uma vez apresentarmos Oi o Véi, Oi o Véi. Eu estava dizendo para ela ainda há pouco que aqui no canal algumas pessoas têm escrito assim, dizendo parabéns pela roupa dela, né? Pela roupa dela. E alguém fala da sua roupa? A minha roupa ninguém falou, não. É a mesma roupa, tá, tudo bem. Um dia eu troco. Mas estamos muito felizes que estamos aqui juntos e vamos para mais um programa, né? Para mais um programa. Vamos começar então para pensar. Vamos pensar. Para pensar nesse momento, eu quero lembrar a você que todas as pessoas são lindas, todas as pessoas são necessárias, todas as pessoas são úteis para o bem-estar. Bem-estar. Para o bem-estar. Todas as vezes que uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto e uma pessoa da terceira idade faz algo para o bem-estar, ela se torna linda, essa pessoa se torna linda, se torna importante, se torna útil, se torna necessária. Então, vamos pensar nisso. Qual é o bem-estar que eu vou fazer hoje? Qual é o bem que eu vou fazer hoje para outra pessoa? Qual é a bondade que eu vou fazer para outra pessoa? Isso antes de sair de casa, isso no caminho para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para o supermercado, onde é que você vai. Isso no caminho, isso em cada ambiente, em todo ambiente. Vamos procurar fazer o bem, vamos procurar ser bem educados, gentis, solidários, não é? Vamos procurar estender a mão. Todas as vezes que a gente faz o bem, Recebe o bem. a gente recebe o bem. É verdade, a gente recebe o bem, tá certo? Vamos pensar nisso? Vamos fazer um mundo melhor? Estatuto da pessoa idosa. Vó, tem mais artigos do Estatuto. Mas Mais artigos. Então vamos ler, não é? Artigo 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Eu fico muito feliz quando eu vejo reportagens, quando eu vejo na internet, quando eu vejo no noticiário, idosos que são contratados para trabalhar. Existe um filme em determinado canal que o título do filme é O Estagiário. legal. O Estagiário. Dá uma olhada lá. Que maravilha contratar pessoas da terceira idade. E aqui está garantida essa contratação no artigo 26 do Estatuto da Pessoa Idosa. Artigo 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. É lógico que um concurso para determinadas áreas, o idoso não pode participar, não é? Mas podendo, tá aí, não pode haver nenhuma discriminação. Parágrafo único do artigo 27. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Que bom. Que bom, não é? Então, vamos fazer cumprir o Estatuto da Pessoa Idosa. Agora idosos na Bíblia. Agora idosos na Bíblia. Ela tem que me ajudar, porque minha cabeça... Idosos na Bíblia. Idosos na Bíblia. Eu separei aqui um texto, calma, em 1 Reis, tá aqui, ó, 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Vou te dar uma dica, tá? No Antigo Testamento é sempre no masculino, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. E no Novo Testamento é sempre feminino. E por quê? Porque no Antigo Testamento são livros, primeiro livro. No Novo Testamento são cartas ou epístolas, então é no feminino. Mas vamos lá então. 1 Reis, capítulo 3, verso 14, diz assim, é Deus falando. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai,
prolongarei os teus dias. Interessante, né? Deus fala a Salomão, filho de Davi, dizendo, se você guardar os meus mandamentos, eu vou prolongar os teus dias. Prolongar os teus dias. Que maravilha. Aí você vai ficar pensando assim, mas isso é coisa de espiritualidade, isso é coisa de crente, de evangélico, de religião. Não. Será? Não, eu concordo com ela, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia deseja o melhor para mim e para você. A Bíblia é uma fonte inesgotável de bondade, de amor, e nós precisamos então seguir o que está na Bíblia para vivermos mais. É claro, se eu cuido bem do meu corpo, se eu cuido bem da minha família, se eu cuido bem do meu trabalho, se eu cuido bem do meu país, se eu cuido bem da natureza, é lógico que eu vou viver mais, tá certo? Aí o que é que acontece? O que é que acontece? O quê? O que é que acontece? As pessoas cuidam mal do corpo, cuidam mal da família, cuidam mal do estado, de onde vive, do local onde vive, cuidam mal do planeta e ainda querem viver muito? Não dá não. Está aqui, mas o cumprimento da palavra de Deus que é inesgotável. Se você, se eu, se nós cuidarmos bem do cumprimento dos mandamentos de Deus, nós vamos ter chance de viver mais, ter os dias prolongados, tá certo? Eu quero viver mais, você quer viver mais, você também. Então vamos fazer isso, tá bem? Joia! Sabe, bom, eu amo contar histórias. O meu pai contava muitas histórias para mim, minha mãe também contava histórias, e eu tive uma excelente professora de história, na disciplina História, lá no chamado segundo grau, no ensino médio, e ela falava da história contando história. Professora Maria Letícia, que maravilha, ela sentava e começava a contar história da história. E eu gosto muito de contar história. Por falar nisso, vamos para mais uma história do livro de Alexandre Rangel. Livro pesado. E essa história está aqui na página 128. É o seguinte: duas tribos estavam em guerra. Uma tribo vivia na parte de cima da montanha e a outra vivia na parte de baixo. A parte de baixo brigando com a parte de cima, a parte de cima brigando com a parte de baixo. Pois é, estavam em guerra. Toda guerra é horrível. Mas diz a história que essas duas tribos estavam em guerra. Então, alguém da tribo de cima resolveu descer e raptou uma criança da tribo de baixo e levou lá para cima da montanha. Ora, o pessoal de baixo ficou chateado, ficou irritado e mandou tropas subirem. Mas todas as tropas que subiam para resgatar a criança morriam. Ou desciam envergonhadas. As tropas desciam envergonhadas. Não havia soldado que conseguisse subir para resgatar a criancinha que estava lá em cima na montanha. Não havia. Então, os soldados da tribo de baixo já estavam quase desistindo quando, em um determinado momento, eles olharam. Não sei se foi para lá ou se foi para cá. Bom, eles olharam e viram uma mulher determinada, uma mulher que começou a subir a montanha. Subiu e disse: ei, vai para onde? Ela subiu a montanha, chegou lá em cima, pegou a criança que havia sido raptada e desceu com a criança que havia sido raptada até embaixo, até a tribo de baixo. Lá, a tribo que ficava ao pé da montanha. Não aconteceu nada com aquela mulher, não aconteceu nada com aquela criança. Então, o pessoal da tribo lá de baixo se reuniu com ela e disse: como é que você fez isso? Nossos mais bravos soldados tentaram subir e não conseguiram, mas nós mandamos tropas de elite subir para resgatar a criança e elas não conseguiram. Por que você conseguiu? Qual é o seu segredo? E ela disse: é porque a criança que estava lá em cima não é o filho de vocês. Eu fui resgatar meu filho. Sabe, meu querido, minha querida, que história, né? Que história. Às vezes nós precisamos encontrar forças lá de dentro da gente para enfrentar todo tipo de batalha, todo tipo de guerra, para vencer. Por quê? Porque nós temos um compromisso maior de amor conosco
com Deus e com o nosso próximo, nesse caso aqui, com o próprio filho. Você que está na terceira idade, resgate essa força dentro de você. Você que é jovem, faça isso também. Você que é criança, você que é adolescente, tenha essa força de vontade de vencer, de valorizar o que é certo, de ir atrás do que é certo, de não olhar para os obstáculos e sim para as soluções. Idosos na história. Vó tem um artista de cinema que faz filmes maravilhosos que eu sou fã. Aliás, eu gosto muito de vários artistas brasileiros, de outros países latinos, até de países asiáticos e também artistas da Europa e dos Estados Unidos. O bom artista, ele não tem nacionalidade, ele é bom artista. O bom artista é aquele que está fazendo o filme, está fazendo a novela de tal forma, está fazendo o seriado de tal forma que você se esquece que ele é um ator. E eu quero destacar, como idoso na história, o ator Anthony Hopkins. Ele é um ator galês, considerado um dos melhores atores do mundo, ainda em atividade, ganhador de 2 estatuetas do Oscar, atualmente com 84 anos de idade. Você já deve ter visto ele, você já deve ter ficado chateada com ele em alguns filmes, porque ele faz tão bem feito que nem parece que é um ator. Parabéns, Anthony, pela sua performance, pela sua dedicação à arte de transmitir sentimentos. Afinal de contas, vó, a senhora também é uma atriz. Eu? É claro que dificilmente vai ganhar um Oscar. O quê? Não, assim, eu acho que não vai ganhar porque ninguém está concorrendo também ao Oscar, né? Mas todos nós temos papéis sociais a exercer. Então, nesse sentido, vamos fazer o melhor que a gente sabe, né? Para que a nossa vida seja de qualidade, a vida das pessoas que estejam ao nosso lado seja de qualidade e que o nosso querido Brasil alcance cada vez melhor qualidade de vida. Bom, e agora, vó, uma alegria de envelhecer. A senhora tem dado show aqui nas definições de alegria de envelhecer, de desafio. Uma alegria de envelhecer, rapidinho, peibuft, vapt-vupt, como dizia o professor Raimundo. Rapidinho. Uma alegria de envelhecer. A senhora descobriu uma alegria de envelhecer? Pelo que foi feito. Como é? Pelo que foi feito. Pelo que foi feito? Tá aí uma boa definição de alegria de envelhecer. Nós, os que já temos mais idade que os outros, podemos dizer, fiz mais carinho, fiz mais lutas, fiz mais vitórias, fiz mais tropeços, fiz mais amores, fiz mais coisas, empreendi mais. Que bom! E essa quantidade, quando é aliada com a qualidade, nos torna muito felizes, não é? Muito felizes. Eu olho nesses meus 60 anos e vejo o que aconteceu em 6 décadas e eu fico muito grato a Deus pelo que eu fiz. Muitas coisas poderiam ter sido feitas diferente, lógico que sim. Muitos erros poderiam ter sido evitados, lógico que sim. Mas eu sou somente humano, você é somente humana. Posso dizer de outra pessoa. Nós somos humanos e nós vamos errar o tempo todo, né? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, ou seja, todos nós erramos o tempo todo. Mas, na medida que nós acertamos, nós temos muito orgulho daquilo que nós fizemos. E isso nos dá alegria pelo que nós fizemos. Muito bem, gostei dessa alegria de envelhecer. E o desafio de envelhecer? Rapidinho. Bora lá. Rapidinho. O que ainda deve ser feito. O que ainda deve ser feito. Tem gente que quer se aposentar da vida, né? Quer aposentar da vida, pendurar a chuteira. Não vou fazer mais nada. Vou me aposentar para ficar com a barriga para cima, olhando o céu, vendo se a nuvem está indo ou a nuvem está vindo, né? Como dizia uma pessoa que eu conhecia há uns anos atrás. Não,
Não, não tem isso não. Tem que continuar fazendo, continuar criando, continuar vivo. E estar vivo é estar em movimento, é estar saudável, é estar fazendo uma coisa, fazendo outra, aconselhando e, sobretudo, amando. Realmente, um desafio de envelhecer é continuar fazendo, continuar fazer aquilo que ainda precisa ser feito. Ainda precisa ser feito. Muito bem, vó. Hoje a senhora está afiada. Um beijo. Que joia, obrigado. Um beijo fora do momento. Que ótimo, inesperado esse beijo. Poltrona da homenagem. Vossa si, a senhora merece homenagem também. Mas nessa poltrona da homenagem eu quero trazer duas colegas dos Correios. Dos Correios. Dona Almerinda e Dona Marlene. Duas mulheres maravilhosas. Cada uma tem uma história fantástica de vida. Cada uma tem uma história que você fica assim, a besta abobalhada em ouvir o que elas passaram, o que elas vivenciaram e o que elas venceram. Elas já estão na terceira idade, já são pessoas idosas, elas não têm nenhum problema de dizer isso, mas continuam firmes e atuantes. Que duas mulheres valorosas! E elas recebem meus cumprimentos, minha homenagem, meu carinho. E eu sei que você conhece alguma mulher aí no seu trabalho, eu sei que você conhece alguma mulher na sua vizinhança e quem sabe até na sua família, vitoriosa, batalhadora, que não para um dia sequer de lutar. Não é? Que coisa! Parece que os homens são mais preguiçosos. A gente se aposenta e fica lá na cadeira de balanço, cochilando. As mulheres não, elas não param nunca, elas continuam fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra, planejando, empreendendo, sendo felizes, sendo ativas e participando da vida. Dona Almerinda e Dona Marlene, com todo o meu respeito, vocês são exemplos de mulheres, exemplos também para nós homens, de viver participando ativamente da sociedade. Muito obrigado por conhecer vocês e por ter trabalhado alguns anos ao lado de vocês. Mas o programa chegou ao final. Não vai dizer o A, não? Eita, foi rápido. Tá bom. O programa chegou ao final e nós queremos agradecer muito a você que está nos assistindo. Se inscreva no canal, tem vários outros vídeos. Queremos agradecer a você, vó, mais uma vez por estar aqui comigo, tá? Eu quero te agradecer bastante. A senhora não sabe o significado que tem a sua presença aqui para mim, tá? Ficou emocionado? Fiquei emocionado, sim. Quem me conhece sabe a razão de tudo isso, tá bem? Então, meu beijo. E agora o meu aqui na bochecha. Oba! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.